Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo a gente no gravado. E bora lá para o nosso capítulo número 3 do A Coragem de Ser Imperfeito da Brené. Esse capítulo fala compreendendo e combatendo a vergonha. Então, hoje nós vamos explorar a vergonha pela faceta e pela interpretação da Brené, que estudou muito essa emoção e traz vários pontos aqui bem interessantes para a gente refletir. Né, Nath? Diga aí para o povo. Bora lá. Esse capítulo ele é um pouco extenso, né? Como a gente estava falando antes, a gente não sabe se a gente vai conseguir terminar ele, é apenas uma leitura, mas a gente vai começar ele hoje e eu acredito que a gente vai conseguir perceber várias situações na nossa vida em que a gente se encontra nesses lugares aqui que ela vem trazendo no livro. Então, bora começar. Ela começa destacando um trecho do livro onde ela fala assim, ó: a vergonha extrai seu poder do fato de não ser explanada. Essa é a razão pela qual ela não deixa os perfeccionistas em paz. É tão fácil nos manter calados. Se, porém, desenvolvermos uma consciência da vergonha, a ponto de lhe dar nome e falar sobre ela, nós a colocaremos de joelhos. E aí ela fala aqui, ó: a vergonha detesta ser o centro das atenções. Se falarmos abertamente sobre o assunto, ele começará a murchar. Assim como a exposição à luz é mortal para os gremlins, a palavra e a conversa lançam luz sobre a vergonha e destroem. A palavra e a conversa, olha só. Falar sobre a vergonha desempodera ela, corta ela. E aí ela começa esse capítulo 3 falando sobre vulnerabilidade e vergonha. Ela começa contando, não vou ler aqui para vocês, né? Mas ela começa contando sobre uma conversa que ela teve com o marido de uma pessoa que estava na plateia ali, né? Eles estavam o casal assistindo a palestra dela sobre vergonha, e ele inclusive aborda Harry Potter nessa conversa para falar com ela sobre a vergonha, sobre a interpretação dele da palestra. E eu destaquei na página 46, eu destaquei algumas frases desse diálogo, que eu gostaria de trazer as frases, tá? Porque o diálogo por si só vocês leem ali depois. Mas na página 46, lá na metade da página, ele fala assim, ó: o que a senhora disse realmente fez sentido para mim, principalmente a parte de termos tanto medo do lado sombrio. Somente quando temos coragem o suficiente para explorar a escuridão, descobrimos o poder infinito da nossa própria luz. Olha que frase. Somente quando temos coragem o suficiente para explorar, tá vendo que ela não usa destruir, ela não usa eliminar, ela não usa acabar, ela diz explorar. Essa palavra é muito importante. Descobrimos o poder infinito da nossa própria luz. E aí continua o diálogo. É incrível a quantidade de energia que gastamos tentando evitar esses territórios difíceis da alma, quando eles são os únicos que podem nos libertar. O contato com a própria vergonha é fundamental para abraçar a nossa vulnerabilidade. Não podemos nos deixar ser vistos e ficarmos aterrorizados pelo que as pessoas podem pensar. O que eu achei super interessante aqui? Essa questão de abordar nesse diálogo a luz e a sombra, que são duas facetas que a gente explora muito, né, no processo terapêutico, no processo de autoconhecimento. Porque ambos temos luz e sombra, né? Na própria mandala, a ferramenta que a gente usa, a gente trabalha com luz e sombra. E o que a gente mais observa durante o processo de vida é a negação da sombra. E principalmente aquele conceito de que a gente tem que destruir a sombra. E a própria Brené fala aqui no livro, né? Explore a sua escuridão, explore a sua sombra, porque explorando ela, você vai realmente descobrir o seu poder. Porque tudo que você tem negação, vamos dizer assim, eu não quero acessar minha sombra, eu não quero explorar, eu não quero conhecer, eu vou ficar na negação, eu vou tentar destruir esse meu lado sombrio, esse meu lado escuro.
mais você alimenta ele. Porque você entra na negação e automaticamente você não reconhece quando ele toma conta de você e começa a guiar os seus pensamentos, seus comportamentos, suas atitudes. E o mais interessante é que aqui no livro ela deixa bem claro: a vergonha mora no nosso lado sombrio. A vergonha mora na nossa escuridão. Então, se a gente quer vencer a vergonha, a gente precisa conhecer o nosso lado sombrio. A gente precisa explorar, entender como ele funciona, criar diálogos. Ao longo desse capítulo, vocês vão ver como ela explora o diálogo com a sombra dela, com a vergonha dela. E é muito interessante isso. Então, acho que já fica esse primeiro conceito. Vergonha mora no teu lado sombrio, na tua escuridão. E como é fácil, não sei para vocês, meninas que estão aqui conosco, qualquer coisa, levantem as mãozinhas, como é fácil a gente encontrar adultos falando que não tem vergonha, né? Só que, na verdade, a vergonha ela é uma emoção. A gente não aniquila ela, assim como a gente não aniquila o medo, a gente não aniquila a raiva. A gente sente e aprende a lidar ao longo do nosso processo de maturidade emocional. Então, dizer que não sente vergonha já é o primeiro passo da negação dessa emoção, porque nem sequer você consegue dar nome para quando ela se manifesta. Eu sou uma pessoa que hoje me considero bem mais desavergonhada, bem mais desavergonhada, mas eu ainda me percebo em momentos onde a vergonha vem se manifestando, né, e tenta se manifestar dentro do meu processo, dentro da minha vida. Então, se você é uma pessoa aí que está assistindo essa aula no gravado ou aqui e acha que não tem vergonha, já é o primeiro passo para você estar na negação da sua escuridão. Quem tem vergonha aqui? Quero ver. Depois do que eu falei, todo mundo, né? Levanta as mãozinhas. E aí, só para contemplar aqui, ela traz um diálogo na página 47, tá? No terceiro ou quarto parágrafo. Ela traz um diálogo onde Harry Potter tem com Sirius, o professor Sirius, e aí ela traz assim, ó: você não é uma pessoa má. Você é uma pessoa muito boa a quem coisas ruins aconteceram. Além do mais, o mundo não está dividido entre pessoas boas e comensais da morte. Todos nós temos luz e trevas dentro de nós. O que importa é a maneira como escolhemos agir. Este é quem você realmente é. E aí ela continua: todos sentimos vergonha. Todos temos o bem e o mal, a escuridão e a luz dentro de nós. Mas, se não nos reconciliarmos com nossa vergonha, com nossos conflitos, começaremos a acreditar que há algo errado conosco, que nós somos maus, defeituosos e, pior ainda, começaremos a agir com base nessas crenças. Se quisermos ser pessoas plenas, estar inteiramente conectados com a vida, precisamos ficar vulneráveis. E para isso temos que aprender a lidar com a vergonha. Acho que é um fechamento muito bom dessa luz e sombra, né? Então, Diga, Nath, o que você destacou adiante? adiante. Aqui, ainda na página 48, ela vai discorrer também o quanto, quando a gente fala, né? A Fer trouxe um pouco aqui também já, mas o quanto, quando a gente vai falar sobre a nossa vergonha, ela vai diminuindo. Então, ela fala assim: o quanto menos falamos, mais ela aumenta. Então, quando a gente esconde ela, quando a gente não mostra esse lado da nossa sombra, mais ela vai aumentando. Então, percebam o quanto daqui a pouco, mesmo a gente conversando com nós mesmos, pegando aí um lápis, uma caneta, escrevendo, daqui a pouco, se você não tem com quem conversar nesse momento, é o suficiente para perceber esses espaços em que a gente está, para começar a diminuir essa vergonha. Porque se nós não olharmos para ela, cada vez mais ela vai estar maior. Então, percebam o quanto a gente precisa olhar, dar luz a ela, perceber que ela existe, reconhecer ela nesse momento, os espaços em que a gente vai estar, e fazendo esse movimento, a gente já vai estar começando a diminuir a intensidade dela na nossa vida. Aqui na página 48, ela nos traz assim:
que ela traz um processo ali, né? Que a vergonha, nesse momento ela traz assim, uma dessas duas coisas acontece nesse mesmo processo, né? Então ela traz dois momentos ali. Uma vez você descobre que a sua autoestima está ligada ao que você produz ou cria, então ela nos mostra que a vergonha está conectada à nossa autoestima, e é pouco provável que vá mostrar o que fez. E se mostrar antes, irá retirar uma camada ou mais do melhor de sua criatividade ou inovação, a fim de tornar a receptividade menos arriscada. E a segunda, ela nos mostra assim: se você mostra o seu trabalho sem limitar o seu lado mais criativo e receptivo, não das melhores, você fica arrasado. Se o que tem a oferecer não é bom, então você não é bom. As chances de querer um feedback, de insistir e de voltar para a mesa de criação são pequenas. Você se fecha. A vergonha lhe diz que você não é talentoso o bastante e que já deveria saber disso. Aqui ela discorre sobre os dois pontos em que a gente traz a vergonha quando a gente está querendo expor algo na nossa vida. E ela fala assim: se estiver imaginando o que acontece quando você atrela a sua autoestima à sua arte ou ao seu produto, e as pessoas gostam muito do que você faz, deixe-me responder a partir da minha experiência pessoal e profissional. Você está numa enrascada ainda maior. Então, ela traz a vergonha como quando a gente quer expor, por exemplo, um trabalho nosso, algo que a gente criou, e a gente atrela a vergonha à autoestima, a gente vai, e isso não dá certo, por exemplo, a gente se coloca nesse espaço de que aquilo que a gente criou não é o suficiente para que aquilo se manifeste. Então, ela traz aqui muito a gente atrelar a vergonha a esse talento da autoestima também. E ela nos mostra assim também: você transferiu sua autoestima para o que as pessoas pensam e não sobre você. Teve sucesso algumas vezes, mas agora é totalmente dependente disso. Munido de uma consciência da vergonha e de uma boa capacidade de lidar com ela, este cenário é completamente diferente. Você ainda quer que os outros respeitem e até admirem o que criou, mas a sua autoestima não está em jogo. Então, percebam o quanto a gente também traz a vergonha conectada à autoestima quando a gente faz criação de algo na nossa vida. Então, percebam se quando a gente desiste de fazer algo, a gente não está aí com vergonha daquilo, a gente se coloca nesse espaço de não ser bom o suficiente, então a gente conecta com a autoestima e automaticamente a gente desiste daquilo que a gente está fazendo. Então, ela traz muito essa questão aqui e a gente se decepciona, né? Quando a gente está ligado à autoestima com a vergonha. Então, aqui ela discorre um pouco sobre isso. Ainda na página 49, ela coloca: quando nossa autoestima não está em jogo, estamos muito mais dispostos a ser corajosos e a correr o risco de mostrar nossos dons e talentos. O que que tu sublinhou aí, amiga, dessa parte? Eu sublinhei exatamente as coisas que tu falou. Exatamente as mesmas coisas tocaram em mim quando eu li o livro. E o que eu acho importante, vou traduzir aqui da forma como a minha mente fala comigo quando eu leio esses trechos aqui. A vergonha, gente, está muito atrelada ao autoestima. O que que isso quer dizer? Ao ser. Então, é como eu me valorizo e defino o que sou. Então, a gente projeta o que a gente é, a nossa mente faz isso, tá? A gente projeta o que a gente é pelo que a gente faz. E por que que isso é guiado? Se a gente for pensar, quem já observou a criação de uma criança ou teve o prazer de criar uma criança, normalmente quando a criança faz, tem uma atitude que é correta, né? A gente recompensa essa criança dizendo: boazinha, você foi muito bem, você se saiu bem. Então a criança começa a implantar um julgamento relacionado que o que ela faz define a pessoa que ela é. Só que, na verdade, o que a gente faz não nos define como ser infinito, como alma. O que a gente faz, muitas vezes, está relacionado ao que a gente julga ser certo ou errado, ser bom ou mal, ou julga o efeito que vai ter aquilo.
Então, a autoestima, quando ela fala aqui, que a vergonha, o teu lado sombrio, se alimenta da tua autoestima, no caso da tua baixa autoestima, ela se alimenta dos julgamentos e definições que você tem sobre o errado de você. E todos temos, todos temos. Eu sempre falo que a baixa autoestima é meio que um piloto automático. A autoestima elevada requer construção e olhar para ela o tempo todo. Parece que o lado sombrio, ele é muito mais denso, e por ele ser mais denso, parece que ele é mais palpável. E o lado da luz, ele é muito mais etérico, ele é muito mais leve, muito mais sutil. Então, ele precisa, às vezes, de reforço para ser reconhecido. Então, quem tem baixa autoestima, que acredito que todo mundo tenha em algum nível, alguns mais que outros, repare nas definições que você tem sobre você e o quanto isso bloqueia o seu fazer. Porque você associa que você é o que você faz. Então, se você começa a cortar esse paradigma, eu não sou o que eu faço, eu sou uma pessoa, um ser infinito, uma alma que tem tais características, que está explorando tais valores, que está desenvolvendo tais habilidades, e que o meu fazer está atrelado a escolhas do que eu desejo, você consegue separar muito, muito, muito a sua autoestima do que a vergonha se alimenta. E aí fica mais fácil quando vier os pensamentos da vergonha, né? Você não falou direito, você não é bom o suficiente, você não sabe se comunicar, aqui você foi burra, que pergunta idiota que você fez, porque são desses pensamentos que a vergonha se alimenta. Então, eu acho que esse é um passo bem importante aqui para a gente refletir. Ela vai falar um pouco mais isso ali na frente, se eu não me engano, é nesse capítulo, onde ela fala bastante sobre autoestima não é o que você faz, é o que você é. E o que você é? O que você é em essência? O que você está tentando explorar e ser em essência? E tá ali, então, esse contexto, né? Aí, na página 50, deixa eu ver o que eu sublinhei aqui. Ah, daí, como ela vem falando, né, sobre. Ela começa ali na página 49, falando ali, como a Nath leu para vocês, falando sobre a autoestima. Quando a nossa autoestima não está em jogo, né, a gente acaba correndo mais riscos, a gente se torna mais aberto para mostrar os nossos dons, os nossos talentos. Ela traz eu acho que é um trecho, não me lembro se é um trecho ou se é uma conversa que ela teve com o Peter, que é um escritor e presidente de uma empresa americana. E aí ele traz na fala dele a seguinte mensagem, na página 50. O assassino secreto da inovação é a vergonha. Aquele medo profundo que todos nós temos de errar, de ser depreciados e de nos sentir menos do que o outro. É o que nos impede de assumir os riscos indispensáveis para fazer nossas empresas avançarem. Olha que interessante, né? E nós temos aqui nesse grupo de estudos, muito empreendedores, seja pequeno, médio ou grande porte. Então, o medo, preste atenção, o medo de errar, de ser depreciado, de se sentir menos do que o outro, é o que impede com que muitas empresas avancem. Então, é uma coisa para a gente olhar, né? E aí ele traz. Esse conceito de que o líder precisa estar no comando e ter todas as respostas é ultrapassado e paralisante. A receita para o fracasso é: a vergonha se transforma em medo, o medo conduz à aversão ao risco e a aversão ao risco aniquila a inovação. Então, se a gente for pensar na nossa vida, no dia a dia, a vergonha se transforma em medo? Sim. Normalmente a vergonha ela vai se manifestar. Primeiro você sente a vergonha, que aí vem aquele julgamento sobre você super forte, aí você se paralisa no medo, né? Que o medo é uma emoção que acaba paralisando. A gente acaba se fechando, se contendo e não tendo uma reação. O medo vai gerar o quê? Aversão, ou seja, eu não posso me expor, eu não posso correr o risco de falar, eu não posso correr o risco de criar um produto novo, eu não posso correr o risco de me expor, eu não posso correr o risco de falar errado e receber julgamentos. E automaticamente, quando vai para essa aversão, que é essa repulsa,
do que você poderia estar fazendo, você aniquila a inovação. E a inovação aqui, quando ele usa essa palavra, e quando a gente traz para nossa vida, é qualquer tipo de inovação que a gente pode trazer para nós. Quando a gente ouve inovação, a maioria das pessoas pensam, um novo produto, uma tecnologia nova. Não, gente, inovação às vezes é uma nova forma de pensar, uma nova forma de olhar o mundo, uma atividade nova que você vai explorar, um conceito novo que você vai colocar na sua vida. Tudo isso é uma forma de inovar quem você é, o que você pensa, o que você acredita. Então, repare nessa sequência que ele traz aqui, o Peter, que é muito bacana. Medo, aversão ao risco, aniquilação da inovação. Essa é uma fórmula que a gente observa muito nas pessoas que usam a emoção do medo com constância. E aí ela traz aqui, ó, página 50. Em resumo, viver com ousadia exige autovalorização. A vergonha envia os gremlins, ela fala gremlins que são aquelas vozezinhas dentro da cabeça, tá? Que enchem a nossa cabeça de mensagens limitadoras. Então, quem quer vencer a vergonha, primeira etapa que tem que trabalhar é na autovalorização. É realmente escrever, fazer listinha, se lembrar de tudo que você tem, tudo que você é de bom, quais são suas habilidades, quais são seus dons, quais são os valores que você já desenvolveu, o que que você já aprendeu na vida com as experiências que você passou. Então, fazer essa lista que te autovaloriza, que traz o teu poder e a tua potência para fora, vai fazer com que a vergonha seja mais controlável, porque ela vai continuar sempre falando na tua cabeça, né? Quem fez curso de barras de Axis, a gente aprende lá no curso de barras que a vergonha ela é um implante distrator. Ou seja, ela está aqui, ó, implantada atrás da nossa orelha, né? Se a gente for falar de barras. Ou seja, eu consigo diminuir a interferência dessa emoção na minha vida, mas eu não consigo aniquilar, né? A gente não consegue tirar o implante ali que faz parte do corpo para que não exista mais. Então, a autovalorização é um caminho bem interessante ali. E aí ela começa a trazer na página 51, ela começa no final da página 50 e vai para a página 51, que ela fala, né, que a vergonha é resultado, no segundo parágrafo, tá, pessoal? A vergonha é resultado de ficarmos repetindo as velhas frases limitadoras que ouvimos quando éramos criança ou que simplesmente absorvemos da cultura do medo que nos cerca. E aí ela fala que o amigo dela, o Robert, costuma dizer: a vergonha sempre começa como uma experiência entre duas pessoas, mas quando fiquei mais velho, aprendi a passar vergonha completamente sozinho. Às vezes, quando ousamos caminhar na arena da vida, o maior crítico que enfrentamos somos nós mesmos. E trazendo mais uma vez uma referência a Axis, né? Gary, inclusive, fala isso. Ele traz um parágrafo lá na apostila de Barras, onde ele fala, né? Pare de se julgar. Esse é o texto do parágrafo. Ele coloca: pare de se julgar. Se 98% de toda a maldade que você coloca no mundo for o auto-julgamento, né? Então aqui eles também trazem essa mesma reflexão, que o maior crítico que a gente enfrenta não é a crítica dos outros. A gente fica tentando se defender a vida toda de receber crítica, julgamento do outro, como é que se diz? Definições dos outros, mas a gente passa uma vida se alimentando de autocrítica. A gente passa uma vida se alimentando do que aquela vozinha perturbadora fica falando. E outra coisa que eu acho bacana vocês anotarem ali no livro, que é muito interessante, isso quando ele fala assim, ó. Cadê? Tá valendo. A vergonha sempre começa como uma experiência entre duas pessoas. Ou seja, para a vergonha se manifestar, você tem que estar preocupado com o externo. Então, quem sente muita vergonha, me desculpe, mas você é uma pessoa que olha para fora. Você ainda valoriza o ponto de vista que as pessoas têm sobre você. Você valoriza sim o que as pessoas pensam, o que a sociedade vai pensar, o que o outro
o que o outro define sobre você. Então, se você sente muita vergonha, você precisa muito trabalhar em uma reconexão consigo mesmo, para que você se fortaleça, para que você se melhore sua autoestima, se autovalorize diariamente, para que o externo não defina quem você é. Porque se você, até a Monja Coen também, aquele outro palestrante que eu adoro, adoro ele, aquele que fala assim, meio assim, Cortella, né? Como é que é? Cortella. O Cortella, isso, viu? A gente só dá as características que as pessoas lembram. O Cortella, a Monja Coen, são pessoas que eu já ouvi em palestras falando sobre isso. O que o outro pensa só me agride porque eu não sei quem sou. Olha que profundo isso. O que o outro pensa sobre mim só me agride, só me toca porque eu não sei quem sou. Então, se eu não sei quem sou, o que o outro falar vai fazer sentido para mim, porque eu não tenho nada que me alimente internamente, né? Então, é importante olhar para isso aqui. A vergonha é uma experiência entre duas pessoas. Que mais tu separou aí na página 51 em diante, Nath? Nessa página 51, ela tem muita coisa boa, né? Ali na Tem muita... metade ela fala assim: a vergonha extrai seu poder do fato de não ser explanada. Essa é a razão pela qual ela não deixa os perfeccionistas em paz. É tão fácil nos manter calados. Então, aqui ela nos faz a conotação, né, de nós não termos essas experiências com as pessoas, e nessas experiências com as pessoas a gente não vai saber também como a nossa vergonha, como lidar com ela, porque o perfeccionista quer tudo certo, quer tudo correto, quer tudo da maneira dele, e não vai se permitir estar nesse convívio com outras pessoas. E ela traz ainda assim: se, porém, desenvolvermos uma consciência de vergonha a ponto de lhe dar nome e falar sobre ela, nós o colocaremos de joelhos. A vergonha detesta ser o centro das atenções. Se falarmos abertamente sobre o assunto, ela começa a murchar. Assim como a exposição à luz é mortal para as vozes, né, da nossa mente, a palavra e a conversa lançam luz sobre a vergonha e a destrói. Então, o quanto profundo é quando a gente começa a falar sobre ela, quanto a gente vai começar a colocar luz sobre ela e o quanto ela vai começar a murchar e diminuir. E ainda aqui ela fala, né, que o Sivel traz, né, esse discurso: quando ousamos grandemente nos cometermos erros, nos decepcionamos várias vezes. Haverá fracassos, equívocos e reprovações. Se Haverá, quisermos, meus amores, vamos frisar isso, Nath. Haverá haverá. fracassos, equívocos e reprovações. Gente, viver é sobre isso. Quanto mais a gente se acostumar com essa palavra, né? Fracasso. Até falei isso no workshop, né? Meu Deus, que medo que as pessoas têm de enfrentar essa palavra, como se fosse fracasso fosse ser uma pessoa má e perversa. Gente, fracassar faz parte do processo de viver, né? No workshop a gente falou isso sobre o workshop do ego ou da mente, não me lembro qual deles foi. Então, repara, o homem também está falando no discurso dele sobre isso. Então, tipo, isso é real. Quanto mais a gente se acostumar, eu acho até importante, para quem evita muito fracasso, uma técnica legal é pegar a palavra e repetir ela várias vezes, para você se acostumar com o som dela, com a energia dela. Então, ficar fracasso, 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 para que você se acostume com esse som, com essa energia, e você pare de repelir. Pare de tentar não receber isso na sua vida, como se fosse possível não passar por fracassos. Não existe isso. A experiência humana é sobreviver, aprender, evoluir. Então, em algum momento, você vai passar por algum processo de fracasso. Seja, por exemplo, você perder uma promoção no supermercado porque passou o dia de fazer as compras. Então, seja por você perder uma boa oportunidade, seja por você dar uma ideia e ter sido uma bosta no futuro, mas você vai passar. Então, quanto antes você se acostumar com essa palavra, mais fácil fica de você ser adulto. Porque quem não quer fracassar e não quer errar é a criança. É a criancinha lá, pequenininha, ferida, que quer agradar os pais. O adulto já entendeu que o processo é aprendizado, evolução. Não é acertar, 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 acertar. Mas continua, Nath. Então, haverá fracassos, equívocos e reprovações. Se quisermos ser capazes de avançar em meio às duras decepções,
os sentimentos de ingratidão e as tristezas que são inevitáveis em uma vida plena e bem vivida. Vamos grifar aqui inevitáveis. Inevitáveis, por favor, Inevitáveis. sublinhe. Inevitáveis. Eu vou até pegar um Inevitáveis. rosa. Vou até pegar um negócio rosa aqui. Inevitáveis. Na vida bem vivida, não poderemos achar que os reveses são provas de que somos indignos de amor, de aceitação e de alegria. Então, não é porque nós fracassamos que nós não somos dignos de amor, de aceitação, de alegria. Então, a gente precisa viver, aprender para que a gente perceba o que faz sentido na nossa vida ou não. Se fizermos isso, nunca nos mostraremos, nem tentaremos de novo. Essa frase eu grifei aqui também. Então, ó, se nós não fizermos isso, nós não estivermos ali fazendo, tentando, fracassando, evitando, reprovando, nós nunca, nunca nos mostraremos e nem tentaremos fazer de novo. Porque a gente não sabe se vai dar certo ou não. Como é que a gente vai tentar de novo? Então, ela traz aqui: a vergonha espreita nos becos escuros da arena, esperando até que saímos derrotados e determinados a nunca mais correr riscos. Então, ela nos traz aqui que se nós não quisermos correr riscos, nós não vamos ter a conotação, né, de trazer a vergonha à tona. Ela dá ainda uma gargalhada e diz: eu avisei que isso era um erro. Eu sabia que você não era bom o bastante. Isso é aquela vozinha da nossa mente dizendo, né? Quando a gente vai tentar fazer algo, quando a gente vai tentar inovar, quando a gente vai, né, que aí na página anterior nos fala, né, sobre o medo, sobre o risco, sobre as inovações. Quando eu for tentar fazer algo e aquilo não dá certo, vem aquela voz interna e diz assim, viu? Você não é capaz, viu? Isso não ia dar certo. Você já sabia que não ia dar certo. Então, percebam o quanto, quando a gente vai reconhecer essas vozes e a gente começar a conversar com elas, elas vão começar a diminuir essa intensidade e nós vamos ir fazer o que nós verdadeiramente desejamos e aquilo não vai ser uma sombra tão grande, porque nós vamos estar colocando luz sobre ela. E aqui ela nos traz, né, no final da página 51, saber lidar com a vergonha é ser capaz de dizer, isso dói, isso é decepcionante e talvez até devastador. Mas o sucesso, o reconhecimento externo e a aprovação dos outros não são os valores que me controlam. O meu valor é a coragem e eu fui corajoso. Não me envergonho disso. Então, é ir lá fazer, né, o que a gente deseja e não ficar escutando aquelas vozes, conversar com elas antes e ir para o que a gente deseja verdadeiramente. Boa. Aí na página 52, ela começa um novo trecho, onde ela traz o seguinte título: o que é a vergonha e por que é tão difícil falar sobre ela? Então ela vai definir aqui o conceito de vergonha e acho bem interessante a gente falar um pouquinho, porque lendo isso daqui eu pensei, meu Deus, as pessoas colocam a emoção vergonha em coisas que, tipo, eu não colocaria. Mas tem coisas que eu coloco e que eu reconheço aqui também. Então ela traz assim, ó, 3 coisas que as pessoas precisam saber sobre a vergonha. Todos nós sentimos. A vergonha é universal e constitui um dos sentimentos humanos mais primitivos. 2. Todos nós temos medo de falar da vergonha. 3. Quanto menos falarmos sobre a vergonha, mais controle ela terá sobre nossas vidas. E aí ela traz aqui, ó. Há algumas maneiras bastante eficazes de refletir sobre a vergonha. Em primeiro lugar, pode-se dizer que se trata do medo, da falta de conexão e de perder o vínculo com alguém. E aí ela começa a trazer nesse parágrafo aqui o quanto a vergonha se alimenta dos vínculos, que ela já falou lá nos primeiros capítulos, quem acompanhou, essa questão de como o vínculo é importante para o ser humano. A gente nasce e morre sozinha,
Mas a jornada da vida fala sobre criar relações interpessoais, viver relacionamentos, sejam eles amorosos, íntimos, profissionais, de amizade. Então, o relacionamento é a base da existência humana. Isso ela já falou lá no início. A vergonha se alimenta desses relacionamentos. Então, quanto mais a pessoa for envergonhada, menos vínculos externos ela vai ter. A nossa colega não está aqui hoje, mas a que estava na aula passada, né? Não vamos falar o nome dela, mas ela vai assistir depois no gravado, ela vai se reconhecer. Porque a gente sempre fica com vocês no final da aula aqui uns minutos conversando. Então a gente desliga a câmera e fica com vocês aqui conversando um pouquinho. E ela trouxe no final da aula passada que ela não tem amigos. Ninguém. Lembra? Ela falou: só tenho o meu marido, não tenho mais nenhum amigo. E ela se definiu como uma pessoa extremamente envergonhada. E é exatamente isso que ela fala no livro. Pessoas que têm vergonha diminuem os seus vínculos ao máximo, porque a vergonha se alimenta dos relacionamentos. Então, aquelas pessoas que acabam tendo poucos amigos, acabam se relacionando sempre com os membros da família, ou com o marido, ou com a esposa, ou ali com duas, três pessoas, é um exemplo clássico de quanto essa sombra está se alimentando da tua própria existência. Porque se relacionamento faz parte da vida e você não está criando e desenvolvendo relacionamentos, você também está deixando de viver uma parte da existência, da experiência humana. Então, fica mais uma reflexão que ela faz aqui nessa página 22, 52, sobre relacionamentos e vergonha. E aí ela começa assim, na página 53, colocando 12 categorias de vergonha que mais aparecem nas pesquisas. E aqui eu me surpreendi um pouco, nessas 12 categorias. Quando ela fala assim, vergonha, né, vamos supor, da aparência e da imagem corporal. Ok, isso a gente super vê. Vergonha do dinheiro e do trabalho. Também é muito comum a gente ver pessoas que têm vergonha do seu nível social ou da atividade que exerce. Vergonha da maternidade e paternidade. Também. Família. Também. Criação de filhos. Também. Vergonha da sua saúde mental e física. Também. Até um tempo atrás, né, as pessoas nem sequer falavam. Lembra que tomavam remédio? Ou que faziam algum tipo de terapia? Porque era considerado vergonhoso falar, sei lá, que tu tomava um ansiolítico ou um antidepressivo. Hoje em dia isso já diminuiu bastante, mas antigamente era, nossa, só maluco tomava remédio. Vícios, sexo, velhice, religião. Olha que interessante, religião foi uma coisa que me surpreendeu. Não sabia que as pessoas tinham vergonha da própria religião. Traumas, estigmas ou rótulos. Então, essas são as 12 principais categorias, tem muito mais. Então, se vocês forem pensar do que vocês mais têm vergonha, provavelmente vai se encaixar em alguma dessas aqui. E aí a gente traz aqui exemplos de vergonha que as pessoas falaram durante as mais de década dela de pesquisa. Vergonha é ser demitido e ter que contar para minha esposa grávida. Vergonha é ter alguém me perguntando: para quando é o bebê? Quando eu nem estou grávida. Vergonha é me enfurecer com meus filhos. Vergonha é ir à falência. Vergonha é meu patrão me chamar de idiota na frente de um cliente. Vergonha é não ser convidado para uma sociedade. Vergonha é meu marido me trocar pela vizinha. Então, ó, traição também, né? Vergonha é minha mulher pedir o divórcio, dizendo que quer ter filhos, mas não comigo. Vergonha é ser pego dirigindo alcoolizado. Vergonha é não poder ter filhos. Vergonha é dizer para o meu noivo que meu pai mora na França, quando na verdade ele está preso. Vergonha é ver pornografia na internet, é ser reprovado no colégio 2 vezes, é ouvir meus pais brigando no outro cômodo e imaginar se eu sou a única que sente tanto medo. E aí ele traz aqui, no finalzinho ali desse parágrafo ela traz. Avanços no campo da neurociência confirmam que o que nós já sabemos há algum tempo. As emoções podem causar sofrimento e dor. E assim como temos dificuldade para definir a dor física, descrever a dor emocional também é bem difícil.
E se vocês forem ler essas, né, de novo, prestar atenção nessas definições que eu li para vocês aqui em voz alta, tem muita dor, não tem? Tem algumas que são extremamente dolorosas aqui, né? Quando ela fala, tipo, não poder ter filhos, ser reprovado no colégio 2 vezes, sobre os pais brigando. Então, tem muita coisa que tem dor. Então, como a vergonha é uma dor real. Ela é uma dor que machuca. E ela é uma dor que pode sim definir sofrimento na nossa vida se a gente não conversar com ela, se a gente não fizer o que a gente está fazendo aqui hoje, né? Dar voz para uma emoção que está tão ali no nosso lado sombrio, na escuridão, se alimentando da nossa própria essência. O que tu botou no próximo, Nath? Depois, no próximo, ela começa, né, descomplicando a vergonha, a culpa, a humilhação e o constrangimento. E ali ela fala, né, na primeira parte do capítulo, na página, na decorrer ali na 54, que as pessoas têm dificuldade de perceber os termos constrangimento, culpa, humilhação e vergonha. Então, é um pouco difícil destoar entre esses vocabulários. E ali ela traz assim, ó. A maneira como vivenciamos esses sentimentos diferentes tem a ver com a nossa conversa interna. Lembrem dos greetings lá. Como conversamos com nós mesmos sobre o que está acontecendo. Devemos começar a examinar a conversa interna e distinguir entre 4 sentimentos, analisando o peso da vergonha e da culpa. A maior parte das pesquisas, né, dizem que lidam com esse tema, com a diferença entre vergonha e culpa. Eu sou má e eu fiz uma coisa má. Então, ela traz aqui na página 55 que culpa é quando a gente se coloca, né? Quando aquela vozinha fala, eu fiz uma coisa má, eu fiz uma coisa ruim. E a vergonha é quando eu me coloco naquele espaço, né? Com aquela vozinha dizendo, eu sou má. Então, eu, pessoa, sou uma pessoa má. Então, aqui ela discorre um pouco sobre essas duas questões, da culpa e da vergonha. Ainda na página 55, ela fala: quando sentimos vergonha, estamos mais inclinados a nos proteger, culpando ou algo ou alguém, justificando nosso erro, oferecendo uma desculpa esfarrapada ou nos escondendo. Aqui ela nos traz um exemplo, né, de que ela combina, tipo, ela combina com alguém para almoçar e dependendo da resposta que você for dar, quando você esqueceu daquele compromisso, isso vai trazer essa conotação da culpa ou da vergonha. Então, perceber essa voz interna do que você se fala quando acontece alguma coisa que você esqueceu daqui a pouco, ou não percebeu. E ela ainda nos fala assim na página 55, quando nós nos desculpamos por alguma coisa que fizemos, reparamos um erro ou mudamos um comportamento que não condiz com os nossos valores, a culpa é culpa e não vergonha. É geralmente a força propulsora. Então, aqui percebam se vocês conseguem distinguir entre a culpa e a vergonha quando acontece alguma coisa na vida, né? Quando a gente está ali no movimento. A culpa é tão poderosa quanto a vergonha, mas a influência da primeira é positiva, ao passo que a influência da segunda é negativa. Na verdade, em minha pesquisa, descobri que a vergonha corrói a parte de nós que acredita que podemos mudar e fazer melhor. Então, percebam se vocês conseguem distinguir entre uma coisa e outra, se vocês conseguem perceber se o que vocês sentem é culpa ou se vocês, quando acontece alguma coisa, vocês conseguem perceber se é vergonha. Uhum. Tu anotou mais alguma coisa ali dessa página, amiga? Não, É isso aí, né? acho E que é isso aí. aqui, Culpa é para a gente decorar bem simples, que nem ela fez lá em cima no início da página 55, para decorar. Culpa sempre vem do fazer, vergonha sempre vem do ser. Por isso que quando ela começa falando aqui nesse capítulo sobre a autoestima, porque a autoestima tem a ver com o que a gente é e não com o que a gente faz. Apesar de termos criado uma crença de que somos o que fazemos, tá? Mas a gente já entendeu que isso é uma crença, foi uma forma que os nossos pais usaram para nos colocar na linha.
né? Tanto é que ela fala lá embaixo, no final da página 55, ó. Vivemos em um mundo onde a maioria das pessoas ainda é adepta da crença de que a vergonha é um bom instrumento para manter as pessoas na linha. Então, quantos, né, dos nossos pais utilizam da vergonha, da desvalorização do nosso ser para nos deixar na linha? E aí a gente vai acreditando que somos isso. Então, percebam. Na página 57, eu pulei ali aquela ali e eu vou lá para a página 57, onde ela fala assim: depois de compreender o que é vergonha, então mais uma vez ela reforça, né, sobre o ser, o que se deve fazer? E aí ela traz aqui a resposta na resiliência. Ela usa essa palavra, resiliência. E aí ela define que é a nossa capacidade de nos recuperar rapidamente de um revés ou de nos adaptarmos a uma mudança. Um pouco mais abaixo, ela traz ali. Resiliência, estou falando da capacidade de sermos autênticos quando vivenciamos a vergonha, de encará-la sem sacrificar nossos valores e de passarmos pela experiência embaraçosa com mais coragem, compaixão e conexão do que tínhamos antes. A resiliência tem a ver com sair do sentimento de vergonha para esse afeto que chamamos de empatia, o verdadeiro antídoto da vergonha. E aí, lá no final, ela coloca assim, na página 57, ainda o último parágrafozinho lá. A autoaceitação é fundamental porque quando conseguimos ser compreensivos com nós mesmos durante um episódio de vergonha, ficamos mais propensos a nos expressar, nos abrir com alguém e experimentar afeto e empatia. Então, quando a gente está na autoaceitação do que a gente está sentindo, né? Quando a gente está ali, estou com vergonha, minha cabeça está falando para mim isso e aquilo, que daí por isso que vem a vulnerabilidade, né? Eu preciso estar nessa frequência para poder falar. Minha cabeça está falando tal coisa comigo, ela está dizendo tal coisa assim, e aí você começa a se expressar para alguém, você começa a se abrir com alguém, você começa a experimentar empatia consigo. Porque só de falar sobre o que você está pensando, você já começa a refletir. Gente, não faz sentido isso que eu estou falando. Eu entendo que a minha mente tem uma coisa muito enraizada ali, mas não está fazendo sentido. Então você começa a se recuperar rapidamente da própria emoção que está tentando te controlar. E dela fala ali embaixo, ó, na página, não, desculpa, na página 58, lá no início, ela fala assim. Para chegar a essa empatia, temos que saber, em primeiro lugar, com que estamos lidando. Aqui estão os 4 elementos da resiliência à vergonha. Os passos que nem sempre acontecem nessa ordem, mas no final sempre nos levam à empatia e à cura. Então, quando você estiver passando por uma situação de vergonha, quais são os passos que ele te traz? Ela te traz. Reconhecer a vergonha e compreender os seus mecanismos. Aí ela fala: vergonha é biologia e biografia. O que é biologia? É como eu sinto. Biografia, o que sou. Tá? Para a gente deixar ali bem definido esses português. Você é capaz de reconhecer fisicamente quando está passando vergonha e descobrir as mensagens e expectativas a desencadearam e descobrir que mensagens e expectativas a desencadearam. Então, o primeiro passo é reconhecer, é prestar atenção. Tô na vergonha. Agora eu tô com vergonha. Qual é a mensagem que está vindo aqui na minha cabeça? Qual é a expectativa que eu tenho com essa vergonha? É agradar os outros? É que eles aprovem a minha opinião? É que eles me aprovem? É ser aplaudido? É conquistar pessoas? Qual é a minha expectativa? Praticar a consciência crítica é o passo número 2. O que isso quer dizer? Então, vai começar a vir aquelas mensagens mentais, aquelas expectativas, tudo aquilo que está vindo ali. Aí você vai começar a praticar a consciência crítica, vai começar a analisar o que tua mente está conversando com você. Então você vai ficar ali crítico, olhando para aquilo ali, sendo o observador da própria mente. Passo 3, ser acessível. O que é isso, ser acessível? A pessoa não pode vivenciar a empatia se não estiver conectada com outros indivíduos. Então, se você estiver passando por uma situação de vergonha,
e aquelas vozinhas na cabeça estão ali falando, você já analisou, compartilha isso com alguém. Verbaliza isso. Se você não tem alguém para verbalizar, traz para uma sessão de terapia com algum terapeuta. Mas falar sobre isso com alguém faz com que você reconheça a sua própria história, compartilhe ela e automaticamente desenvolva gatilhos para não entrar novamente. E o passo número 4, então, que está praticamente associado ao 3, é falar dessa vergonha. Então, por isso que ser acessível, compartilhar com alguém é o falar. Então, o 3 e o 4 estão muito juntos. Então, reconheça, compreenda como ela faz contigo. Pratique consciência crítica. Converse com essa vergonha, converse com essa mente. Depois, compartilhe isso com alguém através da fala. Ou com um amigo, ou com uma pessoa muito íntima, ou numa sessão de terapia. Isso vai te ajudar a falar da vergonha e automaticamente não ficar mais preso nela, tá? E aí ela fala que a resiliência à vergonha é uma estratégia para proteger um vínculo, os vínculos, com nós mesmos e com as pessoas de quem gostamos. Aí lá no finalzinho eu sublinhei aqui, ó. O sistema racional é aquele que cuida da análise das coisas do mundo exterior, ao passo que o sistema emocional monitora o estado interior e avalia se as coisas são boas ou ruins. Então, isso aqui eu acho bem importante a gente analisar um pouquinho. O sistema racional seria a nossa mente, né? Então, como a nossa mente analisa as coisas. E ela analisa tudo que está acontecendo fora. Então, é como se fosse bem egóico o nosso sistema racional. A gente está o tempo todo olhando para a gente, mas bem pelo contrário, olhando o que o fora tem a ver com a gente. E já o estado emocional, o nosso sistema emocional interno, ele vai avaliar se as coisas são boas ou ruins. Então, você avalia se, por exemplo, eu trocar de emprego, isso vai ser bom ou vai ser ruim, pelo teu estado emocional naquele momento. Se o emprego atual estiver te causando muito sofrimento, a tendência de você fazer a transição é muito mais rápida. Por quê? Porque você quer se livrar da dor. Agora, se o teu emprego atual não está te gerando grande sofrimento, mas você quer trocar, você está com desejo de fazer alguma outra coisa da vida, mas não tem sofrimento ali, a tendência é que essa transição de carreira demore muito mais. Por quê? Porque o teu estado emocional não está inflamado. Então, ele vai ficar sempre usando o quê? Mas não está tão ruim. Aqui é seguro, aqui a gente tem salário fixo. E aí o teu estado emocional vai começar a definir coisas que vão te deixar ali por mais tempo do que você deveria, tá? Então, isso é bem interessante. O que mais tu botou ali dessas páginas, Nath? Ih, já deu tempo. a gente continua? Acho que vamos terminar só esse pedacinho aqui, só. Ih, tem bastante coisa aí, Tem né? bastante coisa dessa parte. Tem bastante coisa. Acho que nós vamos ter que encerrar. Tem bastante coisa. A gente começa dessa parte aqui, depois. Eu vou até botar um negocinho aqui. Na próxima aula a gente começa da página 59 adiante. Vou até É, fazer uma orelhinha aqui de burro. vou botar aqui também. Mas eu achei muito interessante esse capítulo aqui, trouxe vários insights, né? Eu acho que a gente acessou conceitos bem interessantes sobre a vergonha e para a gente refletir sobre a própria vida. Nós vamos desligar a gravação. Quem quiser falar com nós aí uns 10 minutinhos, nós temos aqui para vocês. E para quem está no gravado, beijo! Até a próxima aula! Nem conta, na Beijo. verdade. Beijo.